A combinação de atividade física vigorosa e o calor excessivo é uma situação que requer muito cuidado, tá? Como a gente está bastante submetido, né, a esse momento aqui em Maceió, eu convidei o personal Rafa Casado para vir aqui para a gente, né, esclarecer algumas dúvidas. Rafa, bom dia. Bom dia, Mara. Sempre mais uma vez. Mais uma vez. Exercício físico e calor combinam? Bom dia, Rafa. Bom dia. Combina, mas com certas ressalvas, Mara. Combina, mas com cuidado. Cuidado. Né? Porque é o seguinte, o calor é importante para o nosso corpo, né? Sim. A gente está sempre trocando calor com o meio. Então, a atividade física, quando você está tanto parado ou em movimento, você está fazendo essa troca de calor, gastando energia. Então, quando a gente está fazendo atividade física, já tem gasto energético, já tem calorimetria, que é gastar calorias. Queimar a gordura faz parte dessa calorimetria. E aí, quando estou exposto ao sol, isso vai acelerar, é um processo bom para queima de gordura também, mas pode trazer algumas complicações, como aumento de pressão, as pessoas podem ter tonturas e algumas complicações que a atividade física vigorosa no sol, a exposição ao sol podem trazer. Qual que é o maior desafio, Rafa, quando a gente fala de atividade física ao ar livre? Nesse caso, é o aumento da intensidade. Porque quando você começa a fazer uma atividade física, naturalmente você vai ter o cansaço da exposição ao exercício, mas o sol ele puxa um pouco da sua energia, ele drena essa energia. Parece que ele suga. Né, na verdade. Verdade. E aí o que acontece? Porque demanda que o corpo ele se adapte ao meio. Então ele vai gastar mais energia interna para poder se adaptar à temperatura. No caso, a nossa temperatura corporal é em torno de 37 graus. Então, para manter essa temperatura interna, ele vai gastar calorias para poder se ajustar ou suar o corpo para poder resfriar. Então, nesse caso, ele fazer atividade física muito vigorosa pode fazer trazer um cansaço mais rápido, mais cedo. Então, você não pode ser que não consiga terminar um determinado exercício, como também pode trazer alguma complicação com relação à desidratação. Rafa, tem algum horário que seja melhor para se praticar exercício físico durante o dia, né? Quando a gente está falando assim de sol? Durante o dia, em lugares fechados que tem uma aclimatação natural ou artificial, no caso do ar-condicionado, não tem muito um horário específico, isso vai depender da sua energia durante o dia. Pessoas que acordam mais cedo ou que dormem cedo também não tem esse problema. Mas interessante que seja na parte mais cedo, na manhã, ou no fim da tarde, se for exposto ao sol ou ao ar livre. Então é interessante que pegue aquele horáriozinho entre, sei lá, umas 5 da manhã até no máximo umas 10 horas. Às vezes eu passo, né, quando eu saio daqui da TV, eu vou ali, né, pela praia. Meio-dia, 1 hora da tarde, gente, o povo correndo. Eu admiro, viu, a coragem. O risco de insolação é muito alto nesse período. Muito alto. Principalmente, muito para quem já está na praia, mesmo que não esteja fazendo exercício, mas está exposto ao sol, já tem o risco. Imagina fazendo uma atividade física vigorosa, num sol de meio-dia até as 2 da tarde. É muito perigoso porque isso pode trazer problemas como síncopes, as pessoas podem passar mal, ter um abrupto problema e desmaiar, né? Com as tonturas, até mesmo náuseas. Né? E também a desidratação que pode assolar o quê? Você está lá fazendo exercício, suando, acha que está queimando gordura, quando na verdade não é. O suor nada mais é que o seu corpo se adaptando ao meio, tentando resfriar do calor. Então você está suando para isso. E aí quando você acha que está queimando gordura, e quanto mais suar, melhor, e não se reidrata, você acaba tendo essas complicações do calor. E Rafa, se o suor está saindo, significa que a água tem que ser reposta. Tem que ser reposta. No nosso corpo, né? Como sais minerais também. Era isso que eu ia perguntar. Só água o pessoal deve beber ou não? Deve também contar com alguma outra bebida? É interessante fazer os usos dos isotônicos. Isotônicos. Isotônico porque ele não só tem água, como também tem os sais minerais que a gente perde com o suor. Então é muito interessante fazer algumas misturas. Água de coco também é legal, né? O nosso soro natural. É importante estar fazendo essa reposição. Mas mais do que isso, estar com a garrafinha de água do lado, fazer atividade física de baixa a média intensidade no sol, exposto ao sol, e também estar se preocupando em estar vestindo uma roupa mais leve. Né? Eu vou colocar, já vi muitas pessoas utilizando sacos plásticos para poder correr, usando moletom para correr no sol. E isso é muito ruim porque o corpo não consegue respirar, não consegue trocar o calor com o meio e você, consequentemente, vai ter problemas muito mais rápido. É normal que o desempenho ele diminua quando você faz atividade física com esse calor excessivo?
Total, Mara. A gente acaba chegando à fadiga com mais velocidade, por conta exatamente da quantidade de energia que o corpo vai demandar para poder se manter na temperatura ideal. Então, aquela atividade que a gente faz naturalmente num ambiente fechado, numa determinada intensidade, quando a gente vai para fora, para um ambiente externo, isso já é modificado. Então, é interessante que muitas pessoas façam, antes de começar uma atividade intensa, comece devagar, gradativamente vai aumentando a intensidade para o corpo se adaptar a essa nova temperatura, para que não venha a ter complicações. Muitas pessoas, elas querem manter o nível de atividade física, por exemplo, no inverno, no verão, como é no inverno. Sim. E não conseguem, porque eles já chegam sem aclimatar, sem fazer a atividade física, de dar um passo para trás para dar dois para frente, eu costumo dizer. Então, assim, a atividade física no sol é legal por um motivo, vai queimar gordura mais rápido, vai dar uma condição física melhor, mas se for muito intensa, ela pode trazer várias complicações e isso pode prejudicar o seu desempenho na atividade. Então, a depender da intensidade, vão ter sim benefícios, né, para a atividade física. Sim. Costumo dizer, pega um horário tranquilo, 5 da manhã, 6, 7, até no mais tardar 9 horas. Eu coloquei 10, às vezes vai depender do dia. Sim. Ontem, se eu não me engano, bateu 32 graus aqui. Nossa. Tá calor, tá calor. E aí isso pode prejudicar. E aí o que acontece? Pega uma roupa tranquila, usa a garrafinha d'água, hidratação e vai fazer atividade. Aumenta a intensidade gradativa. Não faz com muita velocidade e aos pouquinhos vai aumentando. Procura um personal trainer, um profissional da área para dar um certo auxílio nos exercícios, fazer uma caminhada que depois vai progredindo para um trote, que depois progrida para a corrida, ou uma pedalada, ou uma natação, que é muito importante nesse caso, porque você vai estar no meio aquoso, vai estar refrescando também, ou estar num ambiente fechado com uma aclimatação artificial. Fui correr na praia, 11 horas, meio-dia, comecei a passar mal. O que é que eu devo fazer, Rafa? Para imediatamente, tenta recompor a respiração, principalmente porque às vezes falta oxigenação. Sim. E hidratação. Importante porque provavelmente o seu corpo deve ter aumentado a pressão, né? O coração deve ter acelerado, aumentado demais a temperatura interna. Então é importante que você se recupere, tome um pouquinho d'água, espera passar e não aumenta a intensidade. Diminui. É importante também utilizar alguns artifícios, como um relógio com frequência cardíaca, né, para poder monitorar se está aumentando, se está diminuindo a intensidade. Então, você vai tendo uns artifícios que vão ajudar você não extrapolar no exercício no calor, mas que também vão te dar um respaldo de até onde você pode ir. Tá. Tem gente que não bebe muita água e tem gente que bebe água demais. Beber água demais, Rafa, é bom ou é ruim? Beber água demais pode ser prejudicial também. Né? A gente vai ter várias complicações fisiológicas com relação a isso, porém é importante que você mantenha entre 2 a 5 litros se for um homem e 2 a 3 litros e meio se for uma mulher. É interessante que mantenha o corpo hidratado, mas também não precisa tanto. Certo. A gente precisa ter um equilíbrio também da água. Tudo em demasia faz mal. Tênis. Tênis. É importante você ter um tênis confortável. Não pode ser um tênis que aperte e ele tem que ter amortecedor principalmente, né? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas que estão utilizando aqueles tênisinhos com amortecimento muito alto. Sim. Isso pode também dificultar na corrida e tal. Então procura um tênis adequado para cada esporte. Sim. Então a gente tem vários tipos de atividade, então tem vários tipos de calçados específicos e é importante que você tenha esse controle da sua vestimenta, né? Muitas pessoas utilizam roupas pretas para fazer esporte ao ar livre, no calor, no sol. Então é importante que uma roupa mais leve, roupas claras e um tênis mais confortável, folgado, que não dê tanto prejuízo na pisada da corrida ou que aperte para você sentir o calor que sobe, né? Até o asfalto, inclusive. Sim, ajuda, né? Ajuda, porque você pega o sol que está em cima com o reflexo que vem do chão. Isso prejudica. Senhora, imagina isso ali na praia. Pois é, a orla da gente aqui, pelo amor de Deus. Rafa, você falou sobre insolação, né? Tem diferença da insolação para a desidratação? Os sintomas são os mesmos? Acaba tendo os mesmos sintomas, né? A insolação com a desidratação, só que a insolação você vai ter a síncope, né? Que é quando você pode até desmaiar por conta da insolação. É um problema emergencial, você tem que procurar um médico. Tá? A desidratação também tem náuseas, você acaba vomitando, tendo tonturas.
Mas é importante que se teve exposição excessiva ao sol, procurar uma emergência o mais rápido possível para isso não agravar e ter outras complicações. Tá, para a gente fechar, então vamos reforçar as principais dicas quando a gente fala de exercício ao ar livre, né, e o calor excessivo. Vamos lá. Primeiro, roupas leves. Roupas leves, garrafinha d'água do lado, né? Fazer uma atividade física de intensidade baixa a moderada e depois ir aumentando as intensidades, tá? Procurar sombra. Sim. Se tiver exposto muito ao sol, procurar uma sombra para descansar, fazer intervalos maiores do que o costume, usando um pouco da respiração, utilizando o nariz, soltando pela boca, é importante. Procurar um profissional que lhe dê um respaldo de que exercício fazer e qual horário fazer, e o horário geralmente logo cedinho ou no final da tarde é o essencial para poder você ter uma atividade com um desempenho elevado. Isso. Então, seguindo essa regrinha, vai dar tudo certo. Muito cuidado, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai se inventar de correr 10 quilômetros Pois é. sem você estar preparado para isso, né? Em pleno meio-dia. Por favor, muito cuidado mesmo. Né? Então, se prepare e busque sempre a ajuda de um profissional. É sempre o mais indicado, né? Isso, sempre mais indicado, até porque as pessoas hoje, a gente recomenda, bota um tênis e vai correr. Né? Só que tem que ter esses cuidadinhos e também a evolução, uma planilha de treinos que você consiga evoluir gradativamente e não passar por esses perrengues. Quem quiser mais informações, Rafa, como é que pode fazer? Pois é, eu estou nas redes sociais como Personal Rafa Casado, tá? Tanto no Instagram como no Facebook. E quem quiser mais informações, vai lá, pergunta, tem todo a passe para responder todo mundo. Pode ter certeza que vocês podem contar comigo. Maravilhoso demais, obrigada. Eu que agradeço, sempre Maria. muito bom. Obrigada mesmo, Obrigado. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente também, muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença, sempre muito bom ter você no meu dia. Olha, amanhã estaremos de volta, tá? A partir de 9h30 da manhã tem mais programa Bem Assim. Acompanhe, né, o restante da programação da TV Mar. Não sai dessa telinha, mas a gente volta a se ver ao vivo amanhã. Grande beijo, tchau, tchau.